Fala galera, salve, salve, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do Surf 360 no YouTube. E eu, Maurício Ferreira, tô chegando porque precisamos falar da novidade do Challenger Series para a temporada 2025-2026. Sim, essa já em andamento e com atualização da Liga Mundial de Surf. E claro que ao longo do vídeo você vai deixar o seu comentário por aqui também, a sua opinião, se você gostou ou não. Estamos por aqui então para detalhar essa inclusão de mais duas etapas. Então vem com a gente, se inscreve aqui no canal, ative as notificações para não perder absolutamente nada. Deixe o seu like, compartilhe o nosso conteúdo. Estamos lá no Instagram também, @surf360 _. Já vou colocar por aqui também meu parceiro Thiago Blum, que está chegando. Tudo certo, Blum? Um abraço. Fala, Mal, pessoal ligado aqui no canal, mais um vídeo sobre o Challenger Series, uma surpresa para nós, né, Mal? A gente não imaginava que fosse gravar esse vídeo. E quando eu recebi a notícia, Mal, no primeiro momento, eu falei, opa, que bom, uau, teremos mais etapas, mais possibilidades. Aí eu falei, parei para pensar, falei assim, não, pera, vamos botar a bola no chão, vamos entender direitinho. E aí tem algumas coisas que eu não concordo e que eu não gostei, Mal. Bom, Vamos por partes. vamos lá Começando por então. pipeline. Entrar no Isso, porque é o circuito, né? Eram seguinte... 5 etapas, explicar, né, Mal? Que eram 5 etapas, terminando ainda em 2025, o circuito do Challenger Series. Agora Terminaria serão em 7. Saquarema, né? Isso, em Saquarema. E agora serão 7, com a inclusão de pipeline como a etapa número 6 e Newcastle a número 7. Primeiro, é estranho você começar um circuito na primeira bateria de um campeonato que já tem um calendário pré-determinado, você ficar sabendo que, de repente, tem mais 2 etapas, né? Por um lado, pode ser interessante? Pode, porque dá mais, como eu disse no começo, mais oportunidade, dá mais brecha para erro. Lembrando que eram 5 etapas, valendo 4 resultados, agora serão 7 etapas, valendo 5 resultados. Então, os atletas vão poder errar 2 vezes, vamos dizer assim, para ter 5 resultados no circuito. Pipeline, eu achei um golaço. Isso sim, um golaço. Seria um golaço terminar o circuito em pipeline. Acho que aí tudo bem. Por quê? Primeiro, Mal, que com o calendário novo do CT para 2026, a gente não teria um Pipe Masters, uma etapa em pipeline dos profissionais no inverno 25-26. Seria uma coisa inédita ruim, né? Porque mudando o calendário do CT de pipeline, que estava começando os tours nos últimos anos, passando para o último, então 25-26 não teria uma etapa. Colocar uma etapa do Challenger Series ali é legal, botar os caras da divisão de acesso para competir em onda de consequência, onda de qualidade, gostei. Seria um hiato de 2 anos praticamente, né, Blum? Quase 2 anos, porque tivemos janeiro, a disputa em pipe pelo CT, e aí passaríamos em branco quase essas 2 temporadas, porque o CT de 2026 vai ser decidido em pipe, mas só no mês de dezembro, né? Então a gente fala aí de quase 2 anos inteiros em que não teríamos a competição, uma das mais tradicionais, de fato a mais icônica do circuito mundial. Exato. Aí entra uma 7ª etapa, terminar a etapa, esse circuito em Newcastle, exatamente onde está começando o circuito nessa semana. Eu já vou falar em relação à escolha da Austrália para terminar o circuito. Mas o mais importante, Mal, que mexe com o planejamento e principalmente com o bolso dos atletas, né? A gente está pensando de atletas que estão saindo de vários pontos do mundo para disputar um campeonato ou campeonatos 5 ao redor do mundo, né? Austrália, África do Sul em Balito, US Open em Huntington Beach, na Califórnia, Ribeira de Ilhas, lá em Ericeira, Portugal, e estaria terminando em Saquarema. Para ampliar essa viagem para mais 2 viagens custosas, para o Havaí e para a Austrália mais uma vez. Aí você fala, pô, mas o Havaí, o inverno, todo mundo vai para lá, esse um dinheiro que já está sendo investido. Não, não é verdade. Muitos dos atletas do Challenger Series, a gente sabe aqui do Brasil, para onde a gente pode falar, onde a gente está, para quem a gente torce, que tem muitos caras que não têm essa grana para viajar ao mundo, para disputar campeonatos. E estão batalhando para conseguir essa grana já dentro desse planejamento de 5 etapas. De repente tem mais 2. E a última,
Na Austrália, que para os brasileiros, e não só para os brasileiros, mesmo para quem está nos Estados Unidos, até África, ou mesmo Europa, é uma viagem custosa. Para terminar na Austrália, com a razão que a WSL coloca para comemorar os 40 anos do Surfest, que é um dos campeonatos de surf, dos festivais de surf mais tradicionais do mundo. Já revelou grandes atletas, grandes competidores, que era uma etapa que nem estava no Challenger Series nem o ano passado, passou a fazer parte agora, nesse ano, e vai ter duas vezes, vai se repetir essa etapa para encerrar o calendário. Principal questão é a questão financeira. E depois aí entra, não vou entrar nesse mérito, se a WSL colocou mais uma etapa na Austrália para favorecer os australianos. Vai acabar favorecendo? Muito provavelmente vai. Porque, primeiro, é um lugar conhecido para eles. A Austrália já tem 3 etapas do CT por lá, tradicionalíssimas, e vão ter 2 no mesmo lugar, mas 2 etapas de 7 do circuito da divisão de acesso. E muitos, eu acredito, Mal, que muitos atletas, por questões financeiras, talvez nem possam ir para a Austrália mais uma vez no final da temporada para disputar vagas. Então, talvez exista até vagas ociosas, vamos dizer assim, que vão acabar favorecendo quem teoricamente está em casa. Você volta para casa no final da temporada. Eu acredito que a WSL tenha encerrado a ideia de encerrar o circuito do Challenger Series na Austrália, do mesmo jeito porque começa na Austrália. Tem o corte do CT na Austrália, em Margaret River. Eles já começam, isso desde o começo do Challenger Series, começando na Austrália por uma questão logística, tá ali perto, bacana. Quem sai do CT para ir para a Austrália, bacana. Mas não é todo mundo que sai, é a minoria que sai do CT para disputar o Challenger Series. A galera atravessa o mundo para começar. E eles vão terminar na Austrália, porque se o circuito mundial se terminasse em Saquarema, o Challenger Series, ficaria um hiato muito grande. Eles já anunciaram que o CT do ano que vem vai começar em abril. Então ficaria sem competições. Então eles encaixaram 2 etapas nesse meio para ter competições e aumentaram o circuito do Challenger Series para terminar na Austrália, para eventualmente dar como... Não, o pessoal que classificou no CS já fica pela Austrália para disputar o CT em abril. Mas são só também, 10, de né? novo, São só 10 do galera masculino, mais 7 do feminino. Exato. Você pensa Então, em talvez privilegiar uma quantidade mínima de atletas entre exato. todos os competidores. Então você vai obrigar uma quantidade absurda de atletas a ter esse gasto extra de viagem mais uma vez para a Austrália, para proporcionar que 10 homens e 7 mulheres depois já estejam em território australiano para disputa, né, para o início do calendário de 2026 do circuito mundial. Assim, eu acho que se no fundo a ideia da WSL foi essa, inverter só o calendário em relação ao que a gente tinha, porque é muito mais fácil você terminar o CT na Austrália, a definição do corte no ranking, e depois quem ficar de 22 para baixo, no caso das mulheres, né, de 10 para baixo, esse ano de 14, permanecer na Austrália para a disputa do Challenger Series, tudo bem, porque aí são mais competidores. Você está pensando na maioria para que eles já se mantenham, para que eles permaneçam na Austrália. Agora você está fazendo o inverso. É isso que me chama a atenção, Blum, porque você não está pensando no macro. E foi uma das coisas assim, enfim, eu desde o primeiro momento, quando saiu a informação, a gente até conversava para tentar entender o que seria positivo, o que seria de ideia da WSL. E assim, eu entendo. E desculpa, acabei te interrompendo, Blum. Termina você, e aí depois eu vou passar tudo o que eu penso também. Não, eu ia dizer que é isso. Se eles terminarem um campeonato. Eu estou aqui elucubrando. A WSL não colocou isso como razão principal. Né? Mas é a justificativa. A justificativa vai ser essa. Então, eu não, absolutamente não concordo. E mais, se vocês querem colocar uma outra etapa, por que não inclui a Indonésia, por exemplo, para disputar uma etapa por lá? Né? Ou então, já tem uma etapa na Austrália, tem uma na África, tem 2 na América, né? Uma América do Sul, uma América do Norte. Por que não encaixa outra etapa na França, que é no meio do globo? Pô, França, por exemplo, na Europa. Ou então Marrocos, de repente, um pico novo, um desert, um lugar diferente. Né? Ou Indonésia, ou no Marrocos, que tem altas ondas, ou França, que tem altas ondas. Então, eu não concordo com terminar o circuito na Austrália
E aí eu fiquei pensando desde que eu recebi a notícia, para tentar encontrar uma razão de ser, mas, de novo, pelo olhar da WSL, eu absolutamente não concordo. Eu acho que seria muito interessante, do mesmo jeito que eles anunciaram terminar o CT em pipeline, terminar o CS em pipeline. Acho legal, acharia muito legal. Agora, a gente também não sabe, Mal, como a WSL vai agir em relação a essas etapas. Porque a gente sabe que as etapas em pipeline normalmente juntam os havaianos que querem disputar, né? O CT, como funciona? Tem uma triagem dos havaianos que depois se classificam para o CT, que é a principal etapa do ano, né? Que estava abrindo, mas desde a época que fechando a temporada da Liga, tem a entrada dos havaianos. E muitas vezes o Challenger Series permite que atletas que queiram disputar, atletas do CT que não tenham sido rebaixados, podem disputar etapas do CS. É que normalmente não acontece por questões de viagem, por questões de calendário também. Mas, por exemplo, João Chumbinho, quando foi acompanhar o Samuel, a primeira vez que o Samuel caiu do CT, disputou o CS lá de Snapper Rocks. Então, como é que eles vão agir? Eles vão proibir, vão ser só os atletas classificados do CS que estão disputando o circuito que vão disputar a pipeline, como vai acontecer em todas as etapas? Eu espero que seja assim. Mas aí você vai ter uma etapa em pipeline com atletas, entre aspas, tá? Deixar bem claro, de segunda linha, menos renomados, e sem, né, os havaianos, como eles vão agir? Isso é uma coisa que eles não explicaram. Mas, de fato, eu acharia muito legal, seria um golaço da WSL encerrar um tour de classificação da divisão de acesso com uma etapa em pipeline, ou se fosse Sunset, se fosse Haleiwa, no Havaí. Acho muito legal colocar o Havaí nesse circuito, voltar o Havaí. Agora, terminar na Austrália realmente faz pouco sentido para mim. Bom, vamos lá. Eu também adoraria que terminasse em pipeline, mas acho que isso a WSL já deveria ter pensado quando ela anuncia o calendário de 2025 para 2026. Eu acho que, assim, a partir do momento em que você comunica os atletas que serão 5 etapas, valerão os 4 melhores resultados, termina em outubro, em Saquarema, você já faz, e principalmente para esses atletas que não têm uma condição financeira tão confortável, todo mundo já estava, provavelmente, Blum, com essa logística completamente definida. Sabendo, ciente de todas as viagens, qual que era o gasto necessário para você poder brigar por essa condição de chegar ali no top 10 entre os homens, né, no top 7 feminino, para buscar essa classificação. Então, a partir do momento em que você dá início ao calendário e aí você faz uma alteração como essa, cara, de fato, eu acho que isso joga contra os próprios competidores, assim. E aí eu até tentei expandir um pouco aqui o meu leque, abrir a minha mente em relação a essa possibilidade, porque, se eu não me engano, foi no próprio post da WSL que eu vi alguns atletas comentando, vi inclusive um comentário do Jadson em que ele aprova a mudança, e aí eu tentei me colocar um pouco na cabeça dos competidores, né? O Alex Ribeiro até comenta também, falta só agora acabar com os regionais e voltar naquele esquema antigo que a gente tinha. E eu acho que, de fato, né, se talvez os competidores tenham gostado dessas mudanças, eu acho que é muito pela inclusão de pipeline, para você ter essa possibilidade de, num Challenger Series, você disputar uma etapa nessa condição icônica e histórica como a gente tem ali no Hawaii. Mas é isso que eu penso. Isso deveria ter sido feito já antes da divulgação do calendário, para que você não altere essa logística e programação de todos os competidores que não têm essa situação financeira confortável. Acho que muita gente agora vai precisar mudar essa logística. Então, são alguns pontos do porquê eu não gostei dessas mudanças. Porque você já muda o regulamento com o campeonato em ação, você inclui mais 2 viagens que são caríssimas, dependendo da localização, da localidade de cada competidor dentro desse Challenger Series, e aí você coloca uma última e mais uma etapa em Newcastle. Ou seja, serão 2 mesmas etapas no mesmo calendário, no mesmo local, com a justificativa dessa comemoração do aniversário de 40 anos da competição. E assim, vimos no circuito mundial, na perna australiana, Ítalo Ferreira, que chegou como líder do ranking lycra amarela, foi eliminado por 3 surfistas locais, por 3 competidores que entraram nessas etapas da perna australiana como convidados. Então, acho que isso reforça a nossa discussão de que se talvez, né, isso não vai causar um certo favorecimento aos competidores australianos do Challenger Series, que vão ter essa oportunidade de 2 etapas ali no local que eles já
tem um conhecimento muito maior em relação aos outros adversários. Então, assim, eu gosto da ideia de pipe, só não gostei da forma como essa competição ela foi incluída no calendário, e o restante, assim, de fato, não concordo. Com 2 etapas em Newcastle, você tirando a decisão que seria em Saquarema, já com os atletas preparados mentalmente para isso, e leva para Newcastle em março do ano que vem, ou seja, o campeonato terminaria em outubro. Agora todo mundo vai ter que estar focado até março do ano que vem. Aí tá, é a opinião minha, tá? Por um capricho de você ter talvez ali eventos mais colados, não ficar de outubro até abril do ano que vem sem competições, sem grandes competições organizadas ali pela WSL. Enfim, são opiniões. Quero que todo mundo que acompanha o vídeo por aqui também deixe aqui nos comentários o que pensa em relação a essa mudança feita pela WSL. Bom, só para passar o calendário como ficou, então, vamos lá. Ó. Já rolando a etapa de Newcastle, com janela até o dia 8 de junho. Depois, finalzinho de junho, início de julho, Balito na África do Sul. US Open, de 29 de julho a 3 de agosto, em Huntington Beach, na Califórnia. Depois, Ericeira, Portugal, 29 de setembro a 5 de outubro. Aí vem para Saquarema, no Rio de Janeiro. Etapa essa que não vai mais agora, então, encerrar o calendário do Challenger Series, de 11 a 19 de outubro. E aí, janeiro de 2026, Pipeline, no Hawaii. E em março, janela de 8 a 15 de 2026, Newcastle, na Austrália. Então, fechando essa sequência de 7 etapas, como o Blon já disse, valerão 5 resultados. Com essa mudança, então, mas a manutenção dos classificados, né, Blon? 10 homens e 7 mulheres. Enfim, eu não gostei da forma como isso foi feito. Acho que atrapalha muito aí do planejamento da galera toda. É verdade. Praticamente obriga, né, Mal, que se consiga 5 resultados nas primeiras 5 etapas. Quem se garantir nessas 5 etapas ficam tranquilos, pelo menos nessa questão logística. E voltando à Pipeline, né, cara? Pipeline é uma competição completamente diferente das outras, né? Nem todo mundo está adaptado àquela onda, nem todo mundo tem a condição de treinar naquela onda. E realmente, como uma penúltima etapa, vai ser um pega para capar, né? Vai ser um risca-faca desgraçado para ver quem vai ficar e quem não vai ficar. Então, praticamente faz com que os competidores consigam os resultados com antecedência. Por exemplo, o Ian Gouveia, ano passado, e o Alejo conseguiram com uma certa antecedência. Não deixaram para o final, não ter que ir para a Austrália para conseguir o resultado. Você citou o Jadson. O Jadson comemorou, e eu acredito por uma questão muito especial. O Jadson perdeu a primeira etapa por lesão, né? Sim. Já tem um descarte, e talvez ele não fosse competir em Balito, talvez não consiga competir em Balito. Então ele perderia os 2 resultados. Eu acho que a comemoração dele é muito mais por uma questão de possibilidades de classificação do que pela... E também por poder competir em Pipeline. Acho que, né, os caras realmente é um privilégio poder surfar Pipeline com poucos atletas no mar e tudo mais. É uma questão especial. Mas eu vi, por exemplo, Michael Rodrigues se queixando. A gente até fez um post no nosso Instagram, lá no @surf360_, com a fala do Matheus Navarro falando de grana, né? E muitos atletas, legal, obrigado pela audiência, e muitos atletas participaram e deixaram ali sua opinião em relação à grana, que realmente é muito difícil. E, de novo, a gente está falando de atletas do Challenger Series, que alguns vieram do CT, mas mesmo os que vieram do CT não têm uma estrutura tão poderosa dos melhores surfistas do CT, que tem muito dinheiro envolvido, tem patrocínio, tem uma situação muito mais tranquila, né? Então, mesmo se fosse uma viagem Havaí-Austrália na sequência para atletas do CT, seria muito custoso, principalmente, ainda mais para quem é do CS, né? Para quem está buscando uma vaga e se estabelecer só do surf. Muitos atletas que participaram desse post nosso do Instagram dizendo: pô, o surf é um dos esportes mais complicados em questão financeira. Por quê? Porque se viaja o mundo, se paga em dólar. Para quem é brasileiro, a nossa moeda é muito enfraquecida. Então se gasta muito. Às vezes o cara vai até a Austrália, perde na primeira etapa, na primeira bateria, tem que voltar. Aí depois tem que ir para Portugal, para África do Sul, né? São viagens para os Estados Unidos, são viagens caras, né? Esse pessoal se vira muito, vai atrás de condição. A gente entrevistou, por exemplo, o Iguinho Moraes e o Wesley Leite, os dois conseguiram patrocínios praticamente em cima da hora para bancar
O Wesley mesmo falou para a gente na nossa entrevista que ele tá garantido, acho que três das 5 etapas, das 5 primeiras etapas, que ele conseguiu já garantir a verba para viajar e se estabelecer. Então, realmente é bem complicado. E é o que você. Acho que o principal de tudo, Mal, é o anúncio tardio, né? Se apresentar um calendário e depois se apresentar, opa, tem mais 2 calendários. Como eu disse no começo desse vídeo, no primeiro momento eu falei assim, uau, pipeline, 7 etapas, surpreende positivamente. Mas aí você para pensar, de fato, realmente é uma pancada para os atletas. E vamos continuar torcendo para os brasileiros, para aquilo que eu estou falando. Quem sabe a galera nessas 5 etapas consiga resolver a situação e deixar, de repente, pipeline para curtição. E como você falou, né, Mal? Terminaria o circuito em outubro. Os caras teriam 5 meses até março ou começo de abril para se preparar, os classificados, para irem à Austrália para disputar o CT, o começo do CT. Agora não. Vai ter uma ida ao Havaí, uma ida para a Austrália, muito provavelmente sem saber se vai poder permanecer por lá. E aí fica na Austrália e depois mais 3, quem se classifica mais 3 etapas, quer dizer, são praticamente 2 meses, 1 mês e meio, né, de Austrália. Quer dizer, ó, dinheiro é difícil, cara. E acho que é essa questão, né? A maioria vai mais uma vez para a Austrália sem ter essa permanência depois garantida para o circuito mundial, porque é o que a gente fala, são só 10 homens e 7 mulheres que vão se classificar. Então, acho que isso, no final das contas, quando a gente coloca também na ponta do lápis, coloca na calculadora, acho eu que não foi algo benéfico aos atletas. Enfim, mas são só opiniões e o mais importante que todas as opiniões, obviamente, sejam respeitadas. Pode deixar o seu comentário por aqui também, se você gostou ou não. A inclusão de pipe, encerramento depois, mais uma vez, em Newcastle, na Austrália, ali nas ondas de Merriweather. E a inclusão, enfim, das 2 etapas, já com o campeonato em andamento. Pode deixar a sua opinião aqui nos comentários, sempre com opiniões, claro, né, respeitosas, todo mundo tem a sua. E é importante que a gente saiba também respeitar o que pensa os outros. Enfim, são as nossas opiniões por aqui. Talvez eu e o Bloom não fizéssemos, então, essas alterações. E só para reiterar aqui, né? Gosto muito da ideia de pipeline, só não sou a favor nesse momento pela forma como isso foi feito pela WSL, né? Já com o campeonato em andamento, você alterar praticamente o regulamento, né? Se a gente traz um pouco para o futebol, do convívio que a gente tem, é como se começasse o Campeonato Brasileiro e na primeira rodada a CBF anuncia que agora serão 3 turnos e não mais 2. Então a gente aumenta mais 19 rodadas aí pela frente na sequência do campeonato, né? Enfim, não é algo que eu pense assim como positivo nesse momento. Mas é isso, Thiago Bloom. Então, a gente segue acompanhando. Aumentaremos também o nosso trabalho, né? Não mais 5 etapas agora no Challenger Series e sim 7. Mas a gente segue trazendo tudo aqui no YouTube do Surf 360 e também lá pelo Instagram, @surf360 _. Algo mais para fechar, Bloom? Não só isso. E dizer, mais uma vez, que a gente está muito na torcida pelos brasileiros e que esses atletas todos podem contar com a gente dentro do que a gente se propõe a fazer, né? Que é dar informação, dar suporte e deixar nossa opinião para, quem sabe, aumentar essa gama de brasileiros, de gente preocupada com a situação. A gente está junto com essa galera, mas sempre dentro da informação, nunca só apaixonados, né? Pensando na informação. O Bloom até falou sobre esse corte do Matheus Navarro, tá aqui no nosso canal no YouTube, para você que quiser acompanhar. O Navarro fala um pouquinho, né, sobre a condição financeira, a premiação, que em muitos campeonatos os atletas precisam chegar praticamente na final, né, no Finals Day, para poder garantir uma premiação que pague, inclusive, os custos de inscrição no campeonato. Então, esse corte está aqui, o corte completo no canal do YouTube do Surf 360 e lá pelo Instagram também tem uma versão mini, né, mais reduzida para quem quiser acompanhar também. Então é isso, a gente segue acompanhando aqui Challenger Series, esperando também a retomada do circuito mundial, claro, né, circuito Banco do Brasil, o regional aqui da América do Sul da WSL, também o Dream Tour, a gente acompanha tudo, em breve estaremos de volta por aqui. Valeu, Blum, um abraço, valeu, galera. Valeu.